Olá, bem-vindos a 8 Bits de Informação Útil. Eu sou a Laura Mendes. E eu sou Eduardo Mendes. Hoje a gente vai fazer uma exploração focada em alguns trechos do livro de 1 Samuel, da Bíblia Sagrada, na versão João Ferreira de Almeida. Isso. Vamos analisar aqueles capítulos iniciais, sabe? Focando na transição de liderança em Israel. Desde o profeta Samuel até a ascensão e os primeiros desafios do rei Saul, e aí culminando na introdução de Davi. Exato. O objetivo aqui é pegar os pontos centrais dessa narrativa, que é bem densa, né? O pedido por um rei. Sim, as escolhas divinas e humanas e, claro, as consequências, né? Obediência, desobediência, tudo está lá. E olha, pessoal, lembrando que nosso conteúdo também tá no YouTube. Não deixem de se inscrever e ativar o sininho, hein? E para quem ouve no carro ou no ônibus, a gente tá lá no Spotify. Ponto de Samuel. Exatamente. Tem Elcana, suas 2 esposas, Ana, que era estéril, e Penina. E a angústia da Ana, né? Com a situação e a provocação da rival. É muito palpável essa dor dela. E aí vem a oração fervorosa em Siló e o voto que ela faz de dedicar o filho ao Senhor. E até o sacerdote ali, no começo, não entende bem, né? Acha que ela tá bêbada, mas depois ele a abençoa. E Ana concebe. Nasce Samuel, que o nome já diz tudo, pedido ao Senhor. E ela cumpre o voto, entrega ele no templo depois de desmamar. É um ato de fé tremendo. E o cântico de Ana logo em seguida. Nossa, aquele é poderoso. Não é só um agradecimento. Não mesmo. Ali ela exalta o poder de Deus que, tipo assim, vira o jogo, né? Exalta o humilde, derruba o soberbo, define um tema para o livro todo. E esse tema fica claro no contraste com a casa de Eli, onde Samuel vai servir. Os filhos dele, Hofni e Finéias. Que deveriam ser o exemplo, né? Eram sacerdotes. Pois é, mas eram corruptos. Desrespeitavam as ofertas, o próprio sacerdócio, uma situação bem complicada. E é nesse cenário de falha humana, né, que Deus intervém de novo. Ele chama o menino Samuel durante a noite. E o Eli, mesmo com os problemas na família, orienta o menino a responder: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." E aí vem a profecia contra a casa de Eli. É o início do ministério profético de Samuel, que vai ser reconhecido em todo Israel. Isso marca uma retomada da comunicação direta de Deus, né? Que andava meio rara naqueles tempos. Samuel cresce e a palavra dele se confirma. Avançando um pouco no tempo, Samuel envelhece e, olha que ironia, os filhos dele, Joel e Abias, que ele nomeou juízes. Infelizmente, não seguiram o caminho do pai. Aceitavam suborno, pervertiam direito. A história meio que se repete, né? Exatamente. E essa falha na liderança dos filhos de Samuel é o estopim para o próximo grande evento. O pedido dos anciãos por um rei. Eles chegam para Samuel e falam: "Queremos um rei para nos julgar, como tem em todas as nações." E Deus revela a Samuel o que está por trás disso, né? Que, na verdade, ao pedirem um rei humano, estavam rejeitando o próprio reinado que Deus sobre eles. É um ponto crucial. O desejo por segurança, por um líder visível, acabou levando a essa rejeição. Samuel fica chateado, claro, mas Deus manda ele atender o pedido. Só que antes... Antes, ele tem que avisar, né? Descrever como seria esse costume do rei. E não era pouca coisa. Não mesmo. Recrutamento militar forçado, trabalho pesado, impostos sobre a produção, perda das melhores terras, até servos sendo tomados. Um retrato bem duro. Era um alerta claro. Vocês estão trocando a liderança divina por um modelo humano e isso tem um preço alto. Mas nem o aviso adiantou, né? O povo insistiu. Não! Mas haverá rei sobre nós. Queriam alguém para ir à frente deles nas batalhas. A persistência foi total e Deus instrui Samuel. Ouve a sua voz e põe um rei sobre eles. E aí entra Saul em cena. A história dele começa de um jeito quase banal, né? Procurando as jumentas perdidas do pai. Sim, Saul, filho de Quis, benjamita, alto, bonito. Tipo, o perfil que talvez o povo imaginasse mesmo para um rei. E nessa busca, orientado pelo servo, ele acaba encontrando Samuel, o vidente. E Deus já tinha avisado Samuel que o futuro rei estava chegando. O encontro é providencial. Samuel recebe Saul, honra ele e no dia seguinte unge ele secretamente como líder sobre Israel. E dá uns sinais para confirmar, né? Que vão acontecendo exatamente como Samuel disse. Isso. Mas aí tem a apresentação pública em Mispá. Saul é escolhido por sorteio. E cadê ele? Se escondeu, estava no meio da bagagem.
Mostra uma certa relutância inicial, talvez insegurança. Pode ser, mas ele é aclamado rei mesmo assim. Só que a confirmação real do reinado vem com uma crise. A ameaça dos amonitas contra Jabes de Gileade. Ali Saul age. O Espírito de Deus vem sobre ele, ele reúne o exército E consegue uma vitória decisiva, liberta o povo de Jabes de Gileade. Isso sim consolida ele como líder aos olhos de todo Israel. Vão até Gilgal confirmar o reinado. Parece que tudo se encaixou, né? A escolha divina, a coração popular, a prova de liderança. Mas a obediência de Saul logo seria testada. E ele falha. A primeira vez, ali em Gilgal mesmo. Pressionado pelos filisteus, esperando Samuel, que demorava, Ele toma frente e oferece o holocausto, uma função que era sacerdotal, não dele como rei. exatamente, uma usurpação. E quando Samuel chega, a repreensão é dura. Agiste nescientemente, o teu reino não subsistirá. Já era um aviso sério. Mas a desobediência que sela o destino dele vem depois, na guerra contra Amaleque. A ordem de Deus era clara: destruição total. Era um juízo divino específico contra aquele povo. Mas Saul, Ele poupa o rei Agag e o melhor do gado e das ovelhas. A desculpa que era para sacrificar ao Senhor em Gilgal, mas Samuel não aceita isso. é aí que vem a frase famosa: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? E ele completa: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. A questão não era o ritual, era a obediência ao que Deus tinha mandado claramente. Por ter rejeitado a palavra do Senhor, Deus o rejeitou como rei. É o fim da linha para Saul, espiritualmente falando. Que momento, hein? Pesado. Mostra que a posição, o cargo, não garante nada se não houver obediência de coração. E aí o foco da narrativa muda. Deus manda Samuel para outro lugar, Belém, casa de Jessé, para ungir um novo rei. E a instrução é clara. Não atentes para a sua aparência nem para a altura da sua estatura, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Uma lição direta, né? Depois da escolha de Saul, que era alto e belo, e aí, um por um, os filhos de Jessé passam e não são escolhidos. Até que chamam um mais novo, Davi, que estava cuidando das ovelhas. E Deus diz: levanta-te e unjo, porque é este mesmo. E Samuel unge Davi. O Espírito do Senhor se retira de Saul e vem sobre Davi. Que virada! E olha a ironia, Davi acaba indo para a corte de Saul justamente para tocar harpa e aliviar o espírito mau que atormentava o rei. Coloca o futuro rei servindo o rei rejeitado. E logo depois, o episódio clássico. Davi e Golias, o gigante filisteu desafiando Israel e todo o exército, incluindo Saul, paralisado de medo. E quem aparece? O jovem Davi. Não com armadura, mas com a confiança em Deus. A fé dele é impressionante. Ele diz que vai em nome do Senhor dos Exércitos e com uma funda e uma pedra derruba o gigante. Fica claro ali que a vitória não vem da força humana ou militar, mas do Senhor. Exato. E assim a gente percorre essa trajetória, né? Da esperança em Saul, a sua queda pela desobediência. E a introdução de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Embora a história dele também vá ter seus altos e baixos depois. Vemos esse ciclo constante. Fé, falha humana, a soberania de Deus agindo apesar de tudo. E fica uma reflexão interessante pra gente, né? Até que ponto aquela busca inicial do povo por um rei como as outras nações, sabe? As expectativas populares. Se isso não acabou moldando ou pressionando o próprio Saul, talvez contribuindo para as falhas dele, mesmo com as ordens divinas claras. É algo para se pensar, né? Sobre liderança, sobre a pressão das expectativas e a responsabilidade de ouvir a voz certa. Com certeza. Fica essa reflexão. Esperamos que essa análise rápida tenha sido útil. Não se esqueçam de nos seguir no Spotify e também lá no YouTube para mais 8 bits de informação útil. Isso mesmo. Nós somos Eduardo Mendes E Laura Mendes. Até a próxima!